pessoal, eu sou Bruna Moraes e você está acompanhando mais um episódio do Prosa em Palco, podcast oficial do Teatro Severino Cabral. E hoje a gente está recebendo um convidado muito especial, Flávio Guilherme, ele que é um renomado ator, diretor, dramaturgo, fundador da Companhia de Arte Cênica Satiricon, tem um vasto currículo, conhecidíssimo no cenário cultural de Campina Grande. Flávio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Bruna, pessoal que assiste, acompanha, né, o Prosa em Palco. É uma alegria enorme, satisfação enorme estar aqui com vocês nesse dia. Olha, acho o papo vai ser muito proveitoso, porque o Flávio ele já tem um currículo extenso, né? Mas aí eu queria que você começasse contando pra gente como é que foi esse teu início, né, com a dramaturgia. Como é que isso surgiu na tua vida, Flávio? Eu era aluno nas Damas e, na época, Mirna Maracajá, filha de Eneida, fazia da Feira de Ciências um espaço para arte, né? Então, ela adaptou um livro, né, A Moreninha, para teatro. E aí eu fui assistir os ensaios, ela me convidou, né, a gente era conhecido, da escola mesmo, e aí eu comecei a gostar, achei bonito aquela preparação, montagem de cenário, aquilo tudo me encantou muito. Era o último ano de Mirna e eu ia continuar mais um ano. Então, na continuidade desse trabalho, eu fui convidado pela professora de português, né, na época, para a gente continuar o projeto. E aí eu peguei o livro Quincas Borba de Machado de Assis, que eu adorava, sempre gostei muito de ler, e peguei esse livro para fazer uma adaptação para teatro, né? Eu já fazia aquelas coisinhas de teatro na escola, que é uma escola católica, né? Então, assim, tinha um lançamento que é para fraternidade. Aí, Flávio, escreve pra gente um roteirozinho. Muito novinho nessa época, acho que eu tinha uns 14 anos, 13, 14 anos aproximadamente. E aí eu entrei, né, digamos assim, para conhecer um pouquinho mais sobre o teatro. Nesse mesmo período, eu lembro que minha madrinha, ela tinha um afilhado dela também, que não era da família afilhado só, que era o Márcio Antunes, que era ator aqui no Teatro Municipal. E eu lembro muito de Márcio fazendo as peças e o pessoal convidando a gente para assistir, né? Eu lembro muito de ter vindo ao teatro. E eu lembro também de ter vindo ao teatro assistir o Grupo Pai, quando era criança, com uma peça infantil, né? Na época. E isso me encantou muito, a ideia de vir ao teatro, né? Conhecer o teatro. A ideia do teatro me encantava tanto que quando eu fui a primeira vez ao cinema, que foi assistir o Bernardo Bianca no Capitólio, eu vi o Capitólio tinha um palco pequenininho assim na frente do telão, né? Eu fiquei esperando que Bernardo e Bianca entrassem como teatro. Sem nunca ter ido ao teatro, eu já imaginava que o cinema era um teatro. Então, o teatro estava aqui em algum lugar, né? Já estava aqui comigo. E aí, quando eu fui convidado para fazer esse trabalho, eu resolvi conhecer um pouco mais do teatro. Então, eu procurei a Ana Fernandes, que na época trabalhava aqui no Teatro Municipal e era muito amiga de Márcio. Márcio morreu num acidente, né? Então, não tive condição de falar com ele sobre a minha vontade de fazer teatro. Quando eu procurei a Lana, ela disse assim, você... Qual a vontade de fazer teatro? Assim, você já trabalha com teatro? Você é ator? Não faço nada. Mas eu já escrevia muitas coisas, muitas peças, adaptações de obras. Então, pegue sua documentação toda, traga seus textos e venha mostrar aqui ao pessoal que vão estar aqui à tarde, da Associação Campinense de Teatro. Eu cheguei, era Chico Oliveira, o presidente da associação, e Álvaro também estava. E aí eu lembro que eu Álvaro Fernandes, eu cheguei com aquele monte de texto que eu escrevia. Tem até uma novela no meio desses textos que eu tinha escrito, né, uns roteiros, umas coisas. Entreguei o material a eles, isso aqui é tudo que eu escrevo, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de teatro. E eles disseram, precisa fazer cursos, precisa conhecer mais sobre o teatro. Mas eles pegaram aquele material, passaram 1 semana, 2 semanas com aquele material, e depois eu ganhei uma carteirinha da Associação Campinense de Teatro como dramaturgo, pelo trabalho que eu já tinha feito. Quer dizer, bem adolescente, acho que tinha 16, 17 anos nessa época. E aí eu tive vontade de conhecer teatro, né? E aí a gente só tinha uma oportunidade, que era o Festival de Inverno de Campina Grande. Era a única chance que a gente tinha de ver espetáculos que vinham de fora e também de fazer cursos, né? Porque durante o ano todo tinha espetáculos locais, lógico, o pessoal montava bastante, muitos grupos de teatro, mas não tinha preparação, né? Não tinha assim um curso formador, oficinas, nada que a gente pudesse aprender. Então eu comecei assistindo, né? E participando do Festival de Inverno com esses cursos e assistindo grupos de teatro que se apresentavam na época, como o grupo do Álvaro mesmo. Eu lembro da Última Estação, que foi um texto lindo, que foi uma montagem dele, que depois foi para Portugal. Eu lembro de
de um texto de Hermano José também que eu assisti. Então, assim, eu comecei a fazer teatro conhecendo esse pessoal. E no primeiro oficina que eu fiz, eu tive a grata surpresa de ter como colega de sala o Grupo Galpão de Minas Gerais, né? E, assim, fazendo uma oficina de um professor, Dácio Lima, do Rio de Janeiro, teatro gestual com máscaras, que a gente passava a semana inteira fazendo. O teatro, nessa época, o Festival do Inverno, era um mês inteiro. Então, era um mês inteiro de oficinas, de espetáculos, de muita vivência teatral. Eu comecei já com esse universo. Então, no fundo, você já imaginava, já sabia que o teatro iria ser para a tua vida. Eu busquei o teatro como uma forma de tirar um pouco da minha timidez. Eu era aquele aluno, assim, que Nem tinha, parece, tá, Flávio? tinha muita vergonha. Quem te conhece hoje não vai imaginar um Flávio tímido. Tinha muita vergonha de falar em público, muita vergonha de perguntar alguma coisa à professora. Eu sentava na primeira cadeira, pertinho da mesa dela, para cochichar, assim, professora. Quando ia apresentar um trabalho, eu ficava morrendo de medo. Então, eu tinha muita vergonha, né? O teatro me ajudou muito com a questão eu estava semana contando, inclusive, aos meus colegas, meus alunos também, e também meus atores de companhia, né, que eu criava um personagem para sair da sala de aula e ir comprar o lanche, porque eu não tinha coragem de passar no meio do corredor, com todo mundo ali no corredor. Eu tinha muita vergonha de olhar para as pessoas. Então eu dizia assim, hoje você vai ser um ator famoso que vai passar pelas pessoas e não vai falar com nenhum deles. Então eu passava com esse personagem que me ajudava a enfrentar o dia a dia, né? E o teatro para mim foi muito importante, porque assim me possibilitou, além do conhecimento, além da sensibilização da arte, mas também conhecer pessoas maravilhosas, trabalhar com pessoas maravilhosas, ocupar espaços, né, que para mim são muito importantes, como ter a companhia, as pessoas que passaram pela companhia, todos os atores que fizeram parte dessa companhia, é motivo de muito orgulho para mim. Você já fez cinema na vida, Flávio, ou só teatro? Já, teve um período que, na verdade, eu comecei no cinema com um projeto bem amador do Alexandre, que organiza hoje em dia o festival de cinema aquela cidade que o pessoal compra uns tecidos bem, compra roupa barata, como é o nome? Santa Cruz. Santa Cruz Capibaribe, pronto. Ele tem um projeto de cinema lá e eu fui convidado para fazer um filme, era um curta-metragem que virou um média-metragem. E tive a sorte de trabalhar já com Valquíria nesse projeto, Valquíria Gonçalves. Era um elenco bem legal. Mas eu nunca tinha feito cinema, né? Então, assim, eu tinha muita linguagem teatral, eu tinha muito a expressividade mais teatral. Eu queria saber de você. Você sentiu... O que é que difere aí? Porque o ator, ele é ator, mas existe essa diferença do ator de cinema para o ator de teatro, e aí você, no seu caso, não é só ator, é diretor também, então tem um olhar já diferente. É bem diferente, na verdade, as linguagens são diferentes, apesar de ter a mesma matriz, a preparação de ator geralmente é a mesma, mas de certa forma a interpretação ela precisa de ajustes, né? No teatro a gente fala com mais expansividade, a projeção vocal é maior, o gestual é mais amplo para que as pessoas consigam perceber a sua presença de palco, quem está falando, teatro de arena, então, que a gente tem que gesticular ainda mais cada vez que fala. No cinema, não, a câmera vai até você, então a gente não precisa de tanta projeção. Tem um boom, tem um microfone aqui na lapela, ou em algum lugar, né, escondidinho ali para a gente poder falar, então não tem que ter essas projeções vocais, não tem que ter essa expansividade que a gente precisa fazer de expressões. No teatro, a gente tem que ser mais expressivo, né? E no cinema está muito no olhar, então o cinema é muito aqui e agora, é o sentimento mais real. E eu sofri um pouquinho com o cinema, viu? A gente fez um bocado de curso aqui, eu lembro. Teve um curso que nós fizemos aqui, todo mundo do teatro participou também, foi bem interessante. E fazer essa transição para o cinema era uma dificuldade que eu tinha, por causa da minha expansividade, né? Então, assim, ficar mais econômico, às vezes eu ficava neutro demais. Era muito difícil, mas eu fiz. Eu fiz um trabalho muito importante, que foi o Tudo que Deus Criou, um filme nacional, de André da Costa Pinto, com a Letícia Spiller, com a Bebel da Grande Família, né, aquela atriz fantástica. E aí, assim, foi um trabalho muito complicado, porque eu fiz um personagem que não tinha nada a ver comigo. Eu sempre me achei muito masculino nas minhas feições, sabe? Tanto que quando meus amigos faziam carnaval e se vestiam de mulher, eu nunca saía, porque eu achava que parecia um troglodita, uma mulher das cavernas, coisa horrorosa. E nesse filme eu faço um travesti, a Débora, que foi bem difícil para fazer a composição. Eu tive que rapar o cabelo, eu tive que depilar o corpo inteiro, eu tive que emagrecer, perder assim uns 10 quilos. Esse foi um filme que marcou muito Campina Grande também, né? Por ser uma produção... O André não é de Campina, né? Ele é de uma outra cidadezinha, pequena, né? Barra Santa Rosa, alguma coisa assim. Ele é de uma outra Barra cidadezinha. Barra de São Miguel. Mas esse filme marcou o cenário, né, de Campina Grande, cenário cultural de Campina Grande, por ter trazido os grandes nomes, né, do cenário nacional para Campina, e aí foi
um filme muito bacana de se assistir E também. os profissionais envolvidos, né? Eu lembro que na época, assim, todas as pessoas que trabalharam com a gente, fazendo boom man, câmera, a parte técnica toda, hoje em dia são pessoas que têm suas produções, são diretores de arte, né? Então foi um filme que de fato agregou muito a Campina Grande, fez Campina Grande, todo mundo voltar os olhos para Campina Grande, as produções de audiovisual, que começou isso, na verdade, já com o curso de arte e mídia, né? Sim. Teve um período que começou a ter muitos curtas produzidos por arte e mídia na conclusão de curso, e a gente era muito convidado para fazer parte. Eu fiz alguns trabalhos assim e gostei bastante. Mas gosta de cinema, mas ama teatro. Assim, até alguns anos atrás, eu só gostava de teatro. Fazia cinema só para atender algum convite, para aprender um pouco também. Mas, recentemente, teve um diretor que resgatou não resgatou muito do meu amor pelo cinema, que foi o Marvin Zenit, maravilhoso, que inclusive está dando aula de roteiro aqui na Residência Artística do Teatro Municipal. E ele fez um filme, Labirinto Quântico, e me convidou. Foi um convite, assim, sem precisar fazer testes. E me encantou muito pelo personagem que ele me passou. Era um policial. E quando eu era moleque, eu queria ser delegado. Então, tem muito a ver comigo. A ideia de estar ali como policial naquele set, né, vivendo aquele personagem. Mas foi assim, o clima de tudo, a forma como a gente preparou esse elenco, como a gente trabalhou junto, né, nos preparamos, na verdade, uns aos outros, como ele nos preparou para a cena, como ele nos dirigiu, como a gente contracenou com tantos colegas. Estava ali Chico, estava ali Futura, Leonardo, estava ali o Luiz Henrique, Eduardo. E assim, a gente trabalhou muito pertinho e foi muito gostoso fazer. Eu tinha acabado de fazer esse, recebi outro convite para fazer o filme Aba Espinho, né, que conta a história de Ronaldo Cunha Lima, ainda jovem, como advogado. Eu fui convidado para fazer também um policial. Eu achei muito bom isso, que eu disse, nossa, eu estou gostando, né, de um policial contemporâneo. Fui para um policial lá da década de 50, 40, eu acho. Mais ou menos, a voz falhou. Tem uma aguinha aqui. Então, isso me ajudou muito, né? Vou aproveitar para pegar para mim também. Isso me ajudou muito a gostar de fazer. Vai cair esse negocinho aí. Você segura para não acontecer um acidente no meio do podcast. Mas continua. Vamos lá, acho que molhou a garganta, agora ficou melhor. Então, quando eu comecei a trabalhar com a Luísa, preparando já o elenco, né, para fazer esse policial, eu já comecei a retomar. Não, tá bom. Eu comecei a retomar esse prazer por fazer cinema, né? Eu senti que estava me reconectando com o cinema e hoje em dia eu estou bem aberto às propostas e estou procurando fazer e estou gostando muito do trabalho. E aí você, enquanto ator, você precisa ter uma preparação, né? São vários personagens, aí você vai de um personagem do drama para um personagem da comédia, enfim. Como é que é essa preparação para o Flávio pessoa mesmo, não o Flávio ator? O ator, ele precisa, primeiro, conhecer bastante sobre ele mesmo, né? Suas possibilidades corporais, suas emoções, lidar bem com todos os seus conflitos, trabalhar bem o seu humor, fazer uma gestão emocional inteligente sobre aquilo que ele é, ter muita consciência e saber exatamente o que ele é como pessoa. Porque aí ele tem a possibilidade de emprestar esses instrumentos, voz, corpo, emoção, para os personagens, e personagens variados, né? Então, assim, eu gosto muito da comédia, eu me divirto muito fazendo, escrevo muito comédia, faço também. Mas, às vezes, me encontro mais no drama. Desde muito jovem, eu gostava mais da ideia de ser um ator dramático, mais do que ser um ator cômico, né? Mas depois descobri que não tem isso, ator dramático, ator cômico. É ator, né? Nós somos atores, então só o trabalho que a gente faz de construção de personagem é um trabalho de pesquisa corporal, pesquisa de possibilidades, de olhares, de voz, né? De postura, de atitude. Então tudo isso é um trabalho muito complexo e muito gostoso de fazer, porque é sobre pessoas, né? E eu gosto muito de transitar entre pessoas. Eu sou professor, não só de teatro, mas também de inglês. Minha formação não é professor, sou formado em Direito pela UEPB. Professor acabou caindo É uma misturada. Como consequência. Inclusive, eu tinha deixado Direito, né? Quando eu comecei a fazer letras. Fiz Filosofia, mas não terminei. Então, assim, quando eu comecei... Ninguém pergunta a idade do Flávio, não. Porque aí já foi Direito, Letras, Filosofia. O que mais que tem nesse currículo aí? Não, de estudos são esses. Quando eu comecei a fazer letras, eu gostei muito da ideia de ser professor, né? Eu já falava inglês. E aí, eu fiquei na parte de professor. E depois voltei a fazer Direito, tinha um tempinho livre, né? E percebi que eu podia voltar, aproveitando aquela minha entrada. E aí eu continuei, eu disse, eu vou terminar porque ficou uma página aberta, né? A gente fica um ciclo não encerrado. Então, fiz como experiência, né? Para aprender um pouco mais. Até pensei em ser professor de
de direito numa faculdade, mas depois eu disse, não, se eu tiver de ensinar algo, vai ser arte. Vai ser teatro, vai ser cinema, vai ser cultura. Esse eu gosto, isso me realiza. Flávio, tem algum personagem que você não faria? Algo que você diz assim, não, manda tudo, mas não dá. Eu acredito que não. O ator ele sempre está aberto às possibilidades, né? O ator sempre está pronto para fazer. Por exemplo, eu sempre achei que eu não estaria preparado, por questão até de autoestima, para fazer cena de nudez. E acabei fazendo. Então, assim, para mim foi tranquilo. Esse personagem da travesti foi um grande desafio, porque eu não me via, né? Quando eu me vi como a Débora a primeira vez, eu disse assim, nossa, não tá tão feio. Eu acho que eu até faria. Então, já dá para sair no carnaval. Partindo dessa premissa. Depois sair, inclusive, uma vez só, para experimentar. Mas, na verdade, eu acredito que não. Eu acredito que todo papel é importante. Mesmo que ele seja bem contrário a você e aos seus ideais, ainda assim ele está mostrando outras possibilidades e vertentes, né? Inclusive, assim, como denúncia, digamos, você vai fazer um personagem um serial killer, um personagem muito violento. É aquilo que eu não sou. Nossa, eu não mato nem barata. Em casa, eu não consigo matar uma barata. Então, é o contrário do que eu sou. Mas mostra pessoas que têm esse comportamento. É falar sobre pessoas, entendeu? Então, eu faria. Eu estava acompanhando, né? Não sei se você chegou a ver a última série da Netflix que falava sobre a Boate Kiss. Eu não sei se você chegou a acompanhar. E eu segui alguns dos atores, né, que estavam nessa série. E eles falando sobre a preparação para viver um personagem, né? Às vezes um personagem bem complicado. Assisti outros comentários do pessoal que fez uma série de Holocausto, enfim. É pesado. E aí, você, enquanto ator, para falar pra gente sobre essa vivência, você pega um personagem ali pesado, embora você goste mais da comédia, mas você pega um pesado, você fica com aquilo depois, Flávio? Você, para sair do personagem, demora um pouco? Você tem que entrar, você tem que sair. A gente precisa, como eu falei, um gesto emocional muito boa. A gente fala no teatro sobre a dualidade do ator. O ator está em cena, mas o tempo todo ele não perde a sua conexão com a realidade. Ele, se perdesse, ele seria um esquizofrênico. Então, ele precisa todo o tempo saber que ele está ali fazendo aquilo, mas aquilo não corresponde exatamente ao que ele quer, ao que ele pensa, né? Mas, de certa forma, muito que a gente vive fica em nós, né? Então, é muito interessante a gente fazer assim, essa, digamos assim, limpeza daquilo que não é nosso, né? Tirar da mente, tirar do pensamento, né? Não absorver com profundidade. Então, assim, nesse último filme, no Abel Espinho, tem muitas cenas violentas. O policial era truculento, empurrava, batia, gritava, agredia. E é tudo que eu não sou. Então, ao terminar, eu me senti um pouco cansado. Cansaço não físico. Emocional. Era muito emocional pelo peso daquele personagem. Eu creio que alguns personagens deixam os atores muito exaustos, né? Mas esse trabalho nosso é o trabalho também da gente entender esse fluxo. Uma coisa de energia também, né? Também, naquele porque ambiente, você se conecta um pouco, né? Você se transforma ali. Quando eu era adolescente, eu lembro que eu cheguei a recusar um papel. Tu falou um papel que eu não fazia, mas eu recusei por um motivo. A gente fazia uma peça religiosa e na época a gente resolveu montar Adão e Eva, falando sobre a origem e tal. Religioso, né? A gente usava roupas, com certeza. Então, Adão e Eva estavam lá e eu fazia a Serpente do Paraíso. Eu adorava fazer aquele personagem. E era assim, cheio de nuances corporais, cheio de movimentos e tal. Mas o texto era bem pesado, mesmo para ser uma peça religiosa. E eu lembro que algumas vezes, quando eu chegava em casa, depois do almoço, eu tinha um sono. Eu não durmo depois do almoço, eu não durmo à tarde. Eu sentia um sono que eu sentia meio um desgaste energético. E aí depois fui conversar um pouquinho com algumas pessoas, né? E resolvi trocar o papel. Pedi ao diretor, eu posso fazer outro personagem? Não estou gostando mais de fazer isso. Mas era uma limitação muito minha daquela época, sabe? Hoje em dia eu já saberia me prevenir mais contra qualquer tipo de desgaste desse tipo, né? Para entender exatamente essa questão, né? Que toda a vida do personagem é do personagem, não é nossa. E a gente precisa fazer essa separação, digamos assim, com muito equilíbrio, com muita sensatez, com muito estudo, né? E usar muito a nosso favor essa questão. Então é possível sim, embora que lógico, fazendo um personagem há muito tempo. Eu nunca fiz novela nem série, então eu vejo as atrizes, aí, grandes atrizes como Glória Pires, falar que depois de um certo tempo fazendo a Ruth, a Raquel que era a Má, né, principalmente, sim. Ela ficou com mal-estares e precisou fazer terapia. Então, assim, eu acredito que fazer um personagem muito tempo, eu nunca cheguei a fazer, com exceção do Homerex, que a gente fez vários anos e eu fazia o mesmo personagem, mas não tinha esse grau. O teatro era comédia, né? O teatro é muito suave. mais... Não sei se posso estar errada, né? Mas é mais imediato ali. Às vezes a peça não passa tanto tempo em cartaz, enfim. Pode acontecer, mas é diferente, né? Você não está revendo aquilo ali o tempo inteiro.
E a gente faz para públicos diferenciados, né? Em lugares diferentes também. Então, eu acredito que a intensidade de gravar... O filme já foi mais demorado. A gente passou 1 mês gravando. Então, eram gravações quase semanais. Então, acredito que isso vai pegando muito. Mas o ator tem que se preparar mesmo para isso, né? Para dividir seus momentos e sua vida com esses personagens. Sim. Eu acho isso maravilhoso. Eu lembrei de Meryl Streep uma vez fazendo Ligações Perigosas, né? Que ela faz. E ela num cavalo, vestida de nobre, né? Uma nobre inglesa e tal. E ela comentando com a colega de elenco, dizendo assim, nossa, em que outro trabalho eu estaria agora trabalhando, mas vestida dessa forma, sentada num cavalo, alguém me servindo frutas. Então, o nosso trabalho tem muitos ônus, mas tem muitos bônus. Então, assim, quem acha que o teatro é só diversão, é só um oba-oba, está bem enganado. É uma profissão que requer muita preparação, muita renúncia, sabe? Porque os ensaios impedem a gente quase de ter uma vida social quando a gente precisa. São ensaios semanais, fins de semana, né? Às vezes não tem canto para ensaiar, a gente sai na casa um do outro. Então, assim, é bem puxado esse ritmo. Não é um ritmo assim... Não é uma brincadeira, né? Porque a gente lida com várias coisas, com nós, com cada um de nós, né? E também com o público que a gente tem que levar um resultado, um trabalho. Flávio, e já teve algum personagem assim que marcou a tua trajetória enquanto ator? Você falou assim, começou assim, mais ou menos 14 anos. A gente tem o quê aí? Quantos anos, em média, de Esse de ano, trabalho? completando 30 anos de eu comecei com 15, na verdade. 30 anos, faço 45. 30 anos de teatro. Então, são 30 anos de história com esse universo. Teve algo que te marcou assim, caramba, eu vou levar pra minha vida esse personagem que, sabe, conversou muito comigo, com o meu eu. Que fala muito, né? Por tempo de fazer, o personagem assim que mais me marcou foi o Fred, de Homo Erectus. Ele era tudo que eu não sou. É uma pessoa assim pessimista, que falava mal de todo mundo, que vivia reclamando das coisas, e eu não gosto dessa coisa da reclamação, essa coisa assim da pessoa rabugenta mesmo, aquela pessoa, né? Não gosto disso. E assim, mas os textos eram cômicos, então assim, ele tinha uma pegada, mas era uma coisa mais suave, mais cômica. Com esse personagem, por isso me marcou, eu fui homenageado quando a reforma do teatro aconteceu, e colocaram uma faixa com vários atores representando vários personagens. Estava ali Chico, estava ali Álvaro, Celino, Lúcia Cabral. E eu fui um dos atores homenageados. E acho que você reconhecer ou homenagear alguém em vida é uma das coisas mais bom, interessantes, né? É verdade. Então, quando eu me vi ali como Fred, inclusive é engraçado porque Chico preparou essas fotos junto com a Alana é diretora do teatro na época, e aí eles foram chamar a gente para ver a homenagem, né? E Chico veio todo cheio de pernas, assim. Flávia, explicando, né? A gente escolheu uma foto, assim, que o personagem que você faz, e eu sem entender muito o que era. Quando eu cheguei, eu vi a foto. Na foto, o personagem está fazendo uma careta muito grande, uma cara assim feia. Aí eu disse, nossa, amei, porque é isso que o personagem é. Aí ele fez, ufa, eu tava morrendo de medo de dar um chilique, dizendo assim, tire minha foto, eu quero aparecer bonito. Eu quero ficar lindo. A gente não tem muita vaidade quanto ator, sabe? Eu acho que é uma coisa muito importante também. A gente não tem muita vaidade. Então, assim, eu vejo meus colegas, e eu também me coloca assim, pronto, rapar o cabelo. É uma coisa que, né, nem todo mundo consegue. Rapar o cabelo, tranquilo, tirar todos os pelos do corpo, depilar tudo, sei lá, tirar a barba, entendeu? Então, essa coisa assim, que é uma coisa muito comum. Eu não me lembro de ter te visto sem barba, não, tá, Flávio? Na época que eu te conheço, eu acho que não Mas eu só tive barba da pandemia pra cá. Então, eu nunca tive barba. Não sei, não lembro do Flávio sem barba. Eu acho que é algo que te marca bem, Nossa, é a barba. É interessante, porque eu nunca quis ter. Era muito engraçado, porque uma vez eu fiz um alto de Natal aqui no Parque do Povo, o diretor era Duílio. E Duílio chegou para mim e disse assim, Flávio, você vai fazer o José, e eu quero muito que você deixe a barba crescer, porque eu acho que o José fica bonito de barba. Eu nunca tinha usado barba. Aí eu disse, tá bom, vou deixar. E quando começou aqueles pelinhos menores, dá uma irritação, a gente coça muito, né? Eu comecei a ficar agoniado com aquilo, suando, ficava nervoso. Aí eu fui conseguindo, né? Primeira semana, segunda semana, começando, eu já estava agoniado. Aí eu disse, vou tirar. Tirei, né? Tirei a barba. Cheguei no ensaio, aí ele... O que foi isso? Você não era pra tirou a barba por quê? José de barba. Ele disse, rapaz, eu fui ajeitar aqui no canto, a mão passou direto. Aí ele olhou assim e fez, não sentiu muito verdade. Mas eu deixei a barba só no período da pandemia, porque eu fiz uma cirurgia de vesícula. E tem uma tradição na minha família, que depois eu acabei descobrindo que tem uma certa lógica médica, de ninguém poder se depilar, ou fazer barba, ou cortar cabelo quando faz cirurgia. Perguntei ao meu médico, inclusive, ele disse que tem uma certa coerência aí,
aí, porque assim, quando você está na cirurgia, todo o seu corpo está preparado para a recuperação da cirurgia. Se você se barbeia ou coisa parecida, você pode se cortar muito e a pele fica um pouquinho inflamada. Pode ser que, de repente, o que é direcionado para a sua recuperação da cirurgia pode estar direcionado para a recuperação da barba. Eu achei muito legal isso, porque estamos as aprendendo avós, né, também. falando Sim. tudo. Então, eu fui deixando. E quando eu deixei a primeira vez, eu achei tudo horrível. Mas quando foi crescendo, eu fui amando. Mas eu acho que combina muito. O pessoal disse que é a maquiagem do homem. Realmente é. O meu rosto é muito redondo, então ele deu um quadrado ao meu rosto que favoreceu bastante. Então, hoje já... Depois que eu deixei, eu não quis mais tirar. E não tirei mais, assim. Tô com 3 anos, quase 4 anos com ela. 4 anos já. De barba. De barba, é. Ei, Flávio, vamos falar agora sobre a companhia, né? Foi em 2000 que a companhia foi criada. Foi um marco, assim, na tua trajetória profissional? Foi sim. Eu tava fazendo teatro com o Luz Ramalho. A Satiricon, tá? Pra quem não conhece. Isso. Eu fazia parte do grupo Pascoal Carlos Magno, de Luz Ramalho. A gente tinha montado a feira. Fazia parte do grupo Mambembe, de Lúcia Cabral. Então, assim, esses grupos eram de pessoas que eu tinha muita referência e muito carinho. Mas eu também queria montar as coisas que eu escrevia, né? E na época eu tinha escrito um texto chamado Eduardo II, que eu assisti um filme, Eduardo II, que era um filme. Aí eu vi que tinha uma peça de teatro baseada na obra dele e vi um texto de Brecht sobre isso. E aí eu peguei tudo aquilo, mas eu não queria nem a história de um nem de outro. Eu queria contar a minha história sobre aquele personagem. E aí eu escrevi um texto dramático na época, né? E comecei a juntar uns atores, a gente foi fazer assim, umas leituras, o pessoal gostou muito do texto. Isso era 99. E aí quando a gente começou a montar tudo, a ideia de fazer, chegou o ano 2000, a gente fundou a companhia com a ideia de montar esse texto. Quando a gente fez o orçamento, não dava, era texto de rei, figurinos, né? Cenários. Aí, nossa, a gente vai ter dinheiro para isso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa mais leve, mais fácil de montar, ganhar dinheiro com isso para a gente montar Eduardo II. Aí foi aí que surgiu a companhia, né? A gente deu o nome em homenagem ao filme de Fellini, né? Satiricon, que é uma obra, na verdade, grega, né? E a gente fez essa menção, mas também uma brincadeira com o nome Satiricon, sátira e comédia. Até eu brincava, né? Satiricon, sátiras e comédias. Mas sempre foi essa proposta de montar textos autorais, né? Depois a gente foi trabalhando a comédia. Acabou que Eduardo II ficou na gaveta durante muito tempo. Só foi montado em 2010. Quando a companhia completou 10 anos, foi que a gente teve a condição de montar. São quantos atores hoje na companhia? Hoje em dia nós temos 5, 6 atores comigo na companhia. E a gente está preparando um espetáculo para o próximo ano, para os 25 anos, né? Esse aí vai precisar de mais atores, a gente vai chegar aí nos 10 atores na companhia. Então são 24, né? 24 anos. 24 anos. Como é que você enxerga a evolução da Satiricon ao longo desses anos todos? A primeira coisa importante da Satiricon foi que eu tive grandes atores que trabalharam comigo e que hoje em dia fazem parte de um cenário nacional. Adrien Alves, Júnior Dantas, Zé Wendel, Toninho Miranda. Então, Iveson Rainer, esse pessoal todo que hoje em dia faz novelas, faz grandes companhias de teatro, como a Corações Partidos, a Bar Corações Partidos, que é a do Adrien, o Mondé, que é a de Zé Wendel. Então, assim, esses atores estavam começando, né? Lá atrás, junto comigo, eu estava começando junto com eles. Eu era tão ator quanto eles. E não era nada diretor. Eu estava aprendendo a ser diretor porque eu tinha escrito os textos. Então, eu sabia o que era que eu queria, mais ou menos direcionado. Mas eu tive muita participação deles, a colaboração deles, o olho deles, né? Sobre as cenas, sobre tudo. E foi o que me ajudou a formar a minha identidade de artista, né? De diretor, de ator. Então, eu devo muito aos meus elencos. Eles foram sempre em ciclo, né? Em 2000, 2001, 2002 já foi embora para o Rio de Janeiro, Adrien, Zé Wendel, acabou que foi uma Dantas. escola. Foi sempre uma escola, né? Então, quando chegaram os novos atores, eu fui ensiná-los e fui aprendendo, né? Porque é tudo um ciclo mesmo, assim. Eu ensinava aquilo que eu sabia, mas eu aprendia, as novas gerações chegam com novas formas de fazer, né? Até aquilo que você acha que tem uma fórmula pré-determinada, mas de repente não tem. É o que está acontecendo agora com o mundo digital, né? A gente chega, na verdade, e encontra um elenco que tem um ouvido apurado para música e sabe que teatro não é só interpretação, é um conjunto de coisas, né? Cenografia, iluminação, sonoplastia, né? E também essa produção. Então, assim, cada elenco foi me ensinando. Mas quando eu terminei o ano de 2003, quando eu terminei o Homo Erectus com esse primeiro elenco, eu achei que eu nunca ia voltar a fazer Homo Erectus. Porque eu nunca achava que outro elenco poderia fazer tão bem quanto o primeiro elenco. E aí, quando foi em 2005, que eu conheci os atores aqui no curso de teatro, alguns dos atores, que eu montei a segunda temporada, digamos assim, do Homo Erectus com outros atores, do mesmo elenco, só tinha eu fazendo o mesmo personagem, foi o que fiz todas as vezes.
eu achei assim incrível como eu acho que eles não só ficaram no mesmo nível, como eles, por fazer mais tempo, porque o primeiro elenco passou só 2 anos, 3 anos fazendo Homo Erectus. O segundo elenco foi de 2006 a 2011, foram 5 anos fazendo. Quem dirigia Eu. Você atuava e dirigia? E também atuava. E era um grande desafio. Hoje em dia eu enfrento esse desafio novamente. É tanto que ano que vem, para a peça do ano que vem, eu não quero mais dirigir. Eu quero muito atuar. E assim, poucas vezes... São duas responsabilidades diferentes, É muito, distintas, porque né? assim, eu sempre tive em cena, mas não podia deixar os meus colegas desamparados, porque eu era diretor, então eles confiam em mim, né? Então, muitas vezes eu descuidei da minha interpretação, descuidei do meu papel, para que o deles ficasse muito Perfeito. bom. Eu lembro de um colega ator que até comentou isso comigo quando assistiu Homo Erectus. Ele disse assim: é incrível como é que você escreve e você dá os melhores papéis para outros atores, não para você. E o seu personagem, às vezes, nem aparece tanto quanto o deles. Por quê? Eu disse, porque eu não posso ser o centro das atenções, porque eu já estou dirigindo. Então, eu preciso sair muito de cena para poder observar a cena de fora. E porque também não tem esse ego também. O texto já é meu, a direção já é minha, a produção já é minha. Então, eu já estou ali muito bem representado. Aí o principal também sou eu. Nossa, então é melhor fazer um monólogo sozinho, né? Farei meu monólogo, não. Eu queria muito que eles participassem, mas que desenvolvessem bem. Então, assim, hoje em dia, né, a companhia ela tem um outro elenco, né, que já é um outro elenco que já não é mais o elenco de 2010. Aí vão sendo ciclos. Existe um tempo para você ficar ou não? Você vai ficando de acordo com o que você quer ficar. Você não, que fundou. Você não fundou, né? Eu não consigo reter pessoas no sentido de aprisioná-las a uma única possibilidade. Porque eles ganham um mundo, né, Flávio? Eu acho bacana a ideia de ser assim, um espaço que você passa, aprende e você vai desenvolver. Alguns criam o próprio grupo, outros viajam para fazer seu trabalho em outras cidades, outros voltam para a cidade de origem porque terminou o curso, né, tem que voltar para aquela cidade. Importante é que eles levam um pedacinho da companhia em todo lugar que eles vão. Tá no currículo. Para tudo que eles estão, eles fazem parte disso. E assim, eu tive a honra também, outra homenagem em vida, quando o Adrien veio com Gonzagão, a Lenda, que apresentou pela Petrobras e pela Rede, aqui no Parque do Povo, né? O Parque do Povo lotado, ele apresentando o Gonzagão, a Lenda, aquele musical belíssimo. No final, ele dedicou a 3 pessoas, a mãe dele, a madrinha dele e a mim, que foi o primeiro diretor dele, foi quem ensinou os primeiros passos. Então, assim, nossa, é um orgulho, é uma alegria, é uma satisfação imensa saber que eu fiz uma diferença na vida dessas pessoas de alguma forma, mesmo sem pretensão nenhuma de fazer, sabe? Assim, às vezes eu estava ali só querendo fazer algo, mas dar uma colaboração, dar uma ponte, né? Dar uma mão, estimular alguém a produzir, estimular alguém a ser algo, a encontrar uma profissão, eu acho que é muito bacana. Comparado a esse trabalho de diretor, só encontrei uma outra coisa, que é o trabalho de professor. Hoje em dia, dando aula para esse aluno no Centro Cultural, eu acho que eu já estou na 4ª turma nesse período, né? Porque eu comecei a dar aula lá em 2006 no Centro Cultural. Você fala da residência artística não, ou não? Do Centro Cultural mesmo, Lourdes Ramalho. Começou ano passado a residência, mas o Centro Cultural já faz um tempinho. Então, esses últimos anos foram bem desafiadores. Primeiro, a gente teve que voltar a dar aula presencial depois de uma pandemia, né? Imagina teatro sem contato físico. Era uma loucura, porque o teatro é muito olho no olho, muito toque, muita proximidade, muito contracenar. Então, eu tenho que trabalhar esses atores, eles cada um no seu espaço. Alguns com máscara, porque eu não podia nem pedir, estava todo mundo vacinado já quando começou, eu não podia nem pedir para tirar as máscaras, né? Porque a gente não sabia os sintomas, como podiam voltar, como poderia ter, né? Como teve outras cepas e tudo. Então era muito cuidado, mas também foi muito carinho. E eu percebi uma coisa importantíssima. O teatro resgatou pessoas que estavam muito deprimidas. Porque acho que a pandemia precisou todo mundo se reinventar. Foi. A pandemia fez você ter que olhar para dentro. A gente não olha para dentro, né? A gente olha muito para fora. Então, eu, por exemplo, foi um caso. Eu vivia o tempo todo trabalhando, fazendo 1000 coisas. Eu me vi em casa, né? Dando aula online, de casa, com computador, e sem poder sair para encontrar as pessoas que eu tanto gostava. Então, assim, eu tive que olhar para dentro de mim. E aproveitei para escrever textos novos, né? Fiz textos em parceria, fiz projetos para um dia, quando voltasse, tudo eu poder executá-los. E consegui. Então, assim, isso é muito legal. A gente, primeiro, eu acho que o teatro possibilita a gente a fazer uma coisa que a internet e a tecnologia têm tirado muito, que é estar com pessoas, né? A gente às vezes está com pessoas, mas elas estão cada um no seu mundo virtual. A gente está com as pessoas às vezes numa festa. Não para, né? Não para. O tempo todo a gente está checando. Eu entendo. Quem tem muito... Você tem uma criança em casa. Então é muito natural que em algum momento você veja, está tudo bem, vou conferir aqui. Mas assim, às vezes a gente não consegue soltar isso. Só vivenciar aquele momento. E aí o teatro tem possibilitado muito isso. Então esse elenco que a gente tem hoje, ele é fruto desses trabalhos que a gente está fazendo como professor, né?
e tem muitos talentos aparecendo ali. Uns já estão começando a ter os seus rumos, começando a escrever peças. A peça que a gente vai montar do Centro Cultural no final do ano já é dessas pessoas que estão montando. Sim. Eu joguei a ideia, joguei a proposta de cada um fazer o seu texto, né? Para a gente fazer um texto coletivo, cada um escreve uma cena, sabe? E está sendo muito gostoso trabalhar dessa forma. Para você que está chegando aqui agora, a gente está em mais um episódio do Prosa em Palco, podcast oficial do Teatro Severino Cabral, recebendo o Flávio Guilherme com muito carinho, que é prata da casa, né? Então, esse palco aqui já viu muito Flávio Guilherme. E a gente falava sobre as homenagens em vida e o voto de aplausos que você recebeu também foi, de certa forma, uma homenagem. E isso, eu tive a moção de aplauso e agora eu vou receber a medalha também. De honra ao mérito? De honra ao mérito. Ia ser segunda-feira, mas aí, por questão da Câmara, vai acontecer depois. E para mim são grandes momentos importantes, porque assim, é importante que a gente saiba que está no caminho certo, né? Eu acho que quando existe um aplauso, um voto de aplauso, uma medalha, é um reconhecimento à sua história, ao seu trabalho. Sua contribuição. A sua contribuição para essa arte. E isso aí é uma coisa que fica sempre, né? Porque nós passamos sempre, né? Mas precisa que ficar registros. Eu sou já resultado de pessoas que, antes de mim, abriram esse caminho, abriram esse terreno. A minha madrinha no teatro foi Lúcia Cabral. Ela me ensinou muito sobre interpretar, muito sobre a postura do ator, dentro e fora de cena. Foi muito legal ter essa professora assim, que me ensinou com um coração muito generoso. Eu vivia na casa dela, quando era do grupo da companhia dela. Almoçava, passava o dia lá, às vezes dormia lá. Fiquei amigo de todos os filhos. Né? Então, assim, dessa forma a gente vai criando um laço que não é só para... Vai além do palco, né? Flávio, e Campina, de fato, ela é muito grande, com muitos talentos. Então, ser um grande nome dentro da Rainha da Borborema, mesmo desprendido de ego, lhe deixa com certeza muito satisfeito. Muito feliz. Eu gosto também da multiplicidade das artes, né? Eu gosto de fazer projetos que integrem, né? Quando o Toninho trabalhava comigo, por exemplo, Toninho hoje em dia ele trabalhou na Record, muito tempo fazendo parte do casting de figurinos do programa da Xuxa, do Dança com as Estrelas, eu acho que era isso. E aí depois ele foi fazer figurinos de musicais. Então, assim, trabalhou com o Tirulipa no Circo Tirulipa, fez musicais para grandes musicais, ganhou o prêmio, Bibi Ferreira. Né? Mas o que acontece? Quando o Toninho veio trabalhar comigo, eu lembro que o Toninho dizia assim: eu pensei numa cortina para botar aqui nesse cenário. Eu nunca consegui, não consigo até hoje, barrar um pensamento. Uma ideia de alguém, sabe? Eu gosto de desenvolver isso. Qualquer outro diretor faria. Não quero nem ouvir, né? quero nem ouvir. Não, eu gosto de entender o que é que eles querem fazer. Eu gosto de trabalhar com pessoas que têm essa multiplicidade, que gravam vídeos, sabe? Pessoas que compõem alguma música e, sei lá, que tocam um instrumento, e eu acho que isso enriquece muito o trabalho. Foi assim que surgiu Atores que Cantam, né? Eu comecei a ir para os cursos de teatro, que eu gosto muito de assistir a alguns cursos, peço licença aos colegas, vou lá. Posso assistir uma aula tua? Posso. Eu estou procurando pessoas para trabalhar comigo. E eles deixam eu assistir, e daqui a pouco eu convido algumas pessoas. Foi assim que eu conheci alguns meninos muito talentosos e tive a ideia de botar um espetáculo que tivesse teatro, tivesse música, né? Tivesse poesia, pronto. Aí a gente construiu Atores que Cantam. Flávio, você tem muitas iniciativas, mas para tudo isso requer um custo, né? Não é você, além do custo monetário, tem o custo de tempo, enfim, tem todo um desgaste. Mas falando sobre o custo monetário, é difícil fazer teatro e arte em Campina Grande, no Brasil como um todo, quando a gente fala sobre valores? É muito difícil porque, assim, existe muito pouco apoio. Sempre depende muito de edital com também, as leis né? agora, né? Inclusive foi através das leis que eu montei alguns projetos que estavam engavetados há muito tempo. Atores que Cantam foi um deles. Mas até a pandemia, eu nunca montei nada com apoio do poder público, sabe? Nem federal, nem estadual, nem municipal. Todo projeto meu sempre foi montado junto com a iniciativa privada. Foi sempre as lojas, as empresas, os amigos, o pessoal difícil, gosta né? muito. Mas é encantador como você consegue cativar. Eu lembro em Homo Erectus que a gente terminava os ensaios e ia comer uma tapioca que tinha lá na praça da Clementino Procópio, que era uma senhora com o marido e as filhas que faziam essa tapioca. E aí ela dava convite, né, porque a gente sempre ia lá, vem assistir a peça da gente, e ela vinha assistir com o marido. Um dia ela viu a gente anunciando, né, loja tal, que apoia,
apoia. Ela chegou no camarim assim e fez assim, eu queria tanto que minha tapiocaria aparecesse como apoiador de vocês, mas eu não tenho nada para dar a vocês, só tapioca. Eu disse, pronto, já é o lanche da gente depois do ensaio. Vamos fazer a parceria da tapioca. E eu acho que é isso. Quando tem boa vontade, você consegue. Às vezes uma loja não pode dar o dinheiro, mas pode dar um tecido. Hoje em dia é muito mais profissionalizante, porque assim, as produções ficaram mais profissionais, né? Mas antigamente tinha meio que um escambo da arte, a gente trocava muita coisa, né? É a permuta. A permuta, né? Vou divulgar você e você me dá um espaço para isso. Era coisa emprestada. Eu lembro quando eu trabalhava com o Luz Capozoli, eu fazia um personagem numa peça religiosa que eu fazia, acho que era Herodes. E ela me fez idealizar que eu usaria um trono lindo, né? E todo ensaio eu imaginava esse trono. Chegou perto da estreia, Dona Luz, cadê meu trono? Ela disse, não, vamos pegar aquela cadeira. Não, quero um trono. Ela disse, não tenho como conseguir trono. Eu disse, posso usar seu nome para conseguir? Ela disse, pode. Fui numa loja de imóveis ali, sabe? Tinha a cadeira do papai, assim, uma bem grande, bem chique. Moço, empresta essa cadeira pra gente usar numa peça. A gente fala o seu nome, agradece. O rapaz confiou, emprestou a cadeira. Eu peguei uns tecidos, ajeitei a cadeira, transformei a cadeira numa cadeira de rei, né? Acabou que quando terminou, ele veio assistir. Gostou tanto que ele disse, não, pode ficar com a cadeira para vocês, fica a permuta por divulgar o espetáculo. Então era muito isso, a gente não tinha, né? E dinheiro do bolso, né? Muito dinheiro do bolso, assim. Vale a pena investir do próprio bolso, Flávio? Assim, o ideal é que não fosse, né? O ideal é que a gente tivesse sempre apoio, mas vale a pena. Por um sonho sempre tudo vale a pena, né? É melhor assim do que não realizar. Com os editais, teve a possibilidade da gente ter dinheiro mesmo para montar. Então, a primeira vez que a gente contratou assim, um figurinista para construir figurinos, a primeira vez que a gente contratou pessoas que, né, porque também é importante. Você aumenta porque, o casting de tudo, além, né? Além de tudo, a gente não só profissionais do trabalho, né, porque aí são profissionais fazendo, como também a gente expande a economia, né? De repente, em um só edital, a gente paga uma pessoa para fazer a filmagem, para fazer a edição, outro para fazer a sonoplastia, outro para fazer o plano de luz. É o que muitas vezes a economia o criativa, não entende né? por onde... Porque atrás de um espetáculo que você assiste ali, que dura 40 minutos, tem uma turma gigantesca envolvida. Pensando, né? Bolando ideias, né? E quando eu comecei a fazer teatro nas Damas, era com cenário de casa. É engraçado, mamãe conta isso até hoje. Mamãe é professora nas Damas e aí ela Gilma de História, dá um beijo para ela. E aí quando ela ia assistir as peças que eu fazia no Auditório das Damas, ela ficava assim, gente, tá parecendo tanto com o meu sofá. Aí ela subiu no palco no final. É o meu sofá. E eu pegava escondido dela. Quando ela ia para o colégio, eu mandava o frete pegar e trazia para cá. Quando a gente começou a fazer teatro, a gente usava muito as cadeiras do próprio teatro, né? Pedia emprestado, a direção emprestava as cadeiras. Quando eu montei Homo Erectus, aí foi que o Wendel, olha como é importante a colaboração dos colegas, dos companheiros, né? Zé Wendel disse assim, Flávio, vamos montar Homo Erectus, mas eu me recuso a montar Homo Erectus com as cadeiras do teatro e o figurino emprestado de Lucinha, porque ele sabia que eu ia na casa de Lucinha, que ela tinha milhares de roupas, pegar emprestado. Então, ela disse assim, ele disse, né, eu quero que a partir de hoje a gente comece a pensar num grupo mais profissional. Eu quero que a gente tenha um cenário feito para nós. Foi quando a gente idealizou um sofá cor-de-rosa, que não existia no mercado, e a gente comprou o sofá, que comprou não, foi uma permuta, né? Conseguimos o tecido cor-de-rosa, todo todo com espuma cor-de-rosa, né? Fizemos um sofá cor-de-rosa que foi a marca do Homo Erectus. Então, assim, nada era mais emprestado, nada era mais que conseguia ali. Saiu do amador para o profissional. Exato. Então, quando a gente tem uma base para essa economia, né? Uma produção, um produtor, uma pessoa que vai fechar as parcerias, né? Fechar o apoio, o financiamento, aí a gente começa a pensar numa coisa mais profissional, numa economia criativa que pode gerar. É o que acontece no Teatro da Broadway numa proporção muito maior. Ele não envolve só mais atores, diretores e técnicos, envolve engenheiros mecânicos, porque os cenários sobem do meio do palco, desce, sabe como é? Os efeitos especiais são inúmeros, porque trabalham pessoas de diversas áreas que investem naquilo. É como o cinema de Hollywood, né? Ninguém trabalha ali só produtor e ator, ali tem engenharia que existe ali. Toda a questão de profissionais de diversas áreas envolvidos, então a arte pode proporcionar isso. Basta que a gente tenha essa visão. Há tempos atrás, Campina tinha mais visão. Digamos assim, o comércio local, né, os empresários locais, eles tinham um pouco mais de visão. Eu acho que hoje em dia está um pouco mais difícil. A gente tem tido mais dificuldade. Acho tem que muito também, não, né, Flávio? muito também. não. E não pode também ficar triste com os nãos, né? Vão aparecer muitos porque nãos. o não você já tem, então você vai atrás de vamos sim. tentar. E assim, eu acredito muito na sensibilidade das pessoas, porque a arte modifica. Você veja, a comédia, por mais despretensiosa que ela seja, ela tem pelo menos uma pretensão, fazer você rir.
Em rindo, você vai, pelo menos, se desligar um pouco das dificuldades do problema do dia a dia, né? Tem pessoas que, às vezes, estão aí em processos psicológicos bem complicados, né? Com grandes conflitos, de repente ela tem uma noite suave. Aquilo ali pode ajudar muito, né, as pessoas. Esse é o maior prazer do artista? O maior prazer do artista é, de fato, fazer uma obra que ele seja, não é só ovacionado, não é só aplaudido, mas que ele seja reconhecido por aquilo que ele fez, né? Que as pessoas possam, de alguma forma, tem a questão mais profunda, né, do teatro que transforma mesmo, que revoluciona, que as pessoas não saem igual entraram, mas também tem aquele teatro mais de entretenimento, que as pessoas veem assim muito despretensiosamente. Eu gosto de fazer um teatro das duas formas, e eu gosto muito que o teatro que eu faço possa ser absorvido para quem veio só para o entretenimento e vai voltar do mesmo jeito que entrou, como alguém fique refletindo e dizendo assim, caramba, ele fez isso, é engraçado, mas ele está chamando a atenção ou falando ou criticando uma coisa mais intensa por trás. O primeiro espetáculo da gente, do Louca na TV, tinha esse viés. Ele falava sobre um programa de auditório, e aconteceu de verdade. Eu era jurado aqui num programa que tinha, Festival de Talentos, que era muito atrapalhado, assim, do apresentador à produção, era tudo muito confuso. Então, o apresentador não conseguia seguir um roteiro, o pessoal entregava a página errada, o pobre lia tudo errado. Entrava uma pessoa para dançar uma música, aí botava uma música errada, a pessoa dançava metade da música, fazia nessa não, nessa não. Então, assim, era muito engraçado aquilo. Eu achei que aquilo podia virar uma coisa cômica, né? Só que eu lembrei também que eu sentava na frente da televisão para ver um programa e, de repente, eu vi muita besteira, muita... Imagina, no final dos anos 90, por ali, né? A gente já sabe como era. Então, a beira do Gugu, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, eram muitas aberrações acontecendo na TV. Aí eu resolvi fazer um Deu a Louca na TV. Era um programa de TV, mas era uma crítica à TV. Quando eu fui apresentar em João Pessoa, eu lembro que o pessoal se divertiu muito, mostra de estadual e tal. Quando terminou, um crítico levantou e disse assim, eu vou aplaudir o que ninguém aplaudiu. A crítica por trás desse texto. Todo mundo riu das gags, das piadas, riu da piada física, porque tinha muita queda, muito torta na cara, aquelas coisas bem físicas, né? Muito trapalhões, digamos assim, mas também tinha uma conotação da sátira, por isso que é satiricon. Porque tem uma sátira, tem uma intenção por trás. Você vai rir do óbvio, mas tem algo que não é tão óbvio assim, mas que está ali te chamando para reflexão. Uma vez eu entrevistei a gente falando sobre artistas, Sereco, né, responsável pela decoração do maior São João do mundo. Aí ele dizendo assim que, para ele, o aplauso era ver as pessoas olhando para cima, vendo toda aquela decoração, tudo aquilo que ele pensava, né? Não precisava aplaudir. Eu acho que para o artista é isso que você falou também. Não é só o aplauso quando ele levanta ali e aplaude, mas tem todo um porquê. Eu tenho vários Flávios, né? Por causa das diversas formas que eu exerço a arte. O Flávio dramaturgo, que é o que escreve, o grande prazer dele é ver aquela letra, aquela palavra, aquele personagem que eu idealizei criando forma através de alguém. E, às vezes, forma diferente do que você idealizou. Isso aqui é o mais fantástico, né? Eu costumo dizer até que é bíblico. A letra mata, o espírito vivifica. A letra é o que a gente escreve, é a nossa poesia. Mas quando alguém dá vida àquela poesia, transformando aquilo em realidade aos olhos, à visão, aos sentidos, aquilo vira uma coisa muito interessante. Então, essa é a realização. O Flávio, diretor, é ver um espetáculo que você fez, as pessoas assistirem, gostarem, comentarem, né? E o Flávio, ator, gosta do mais simples, né? Que é receber aquele contato direto, aquele carinho mais especial. Eu gosto muito da ideia de que pessoas desenvolvem os seus talentos. Foi pensando nisso que a gente criou Artistas Revelando Talentos, que foi um programa de TV em plena pandemia. Foi uma loucura, assim, a gente não tinha dinheiro. Falando uma coisa que você perguntou, né? A gente não tinha um tostão. A gente tinha feito um edital da Audi Blanc que tinha sobrado um dinheiro que a gente podia ter dividido entre a gente, porque estava na conta da companhia, né? Então a gente podia pegar aquele dinheiro e dizer, toma mais 1.000 para tu, 1.000 para mim. Quando eu vi, tinha aí um dinheiro que eu disse, não, vou investir para fazer pelo menos um programa de TV. Eu tinha acabado de dar uma entrevista sobre um projeto da gente, Atores que Cantam, na TV Nordestina, e aí ela me convidou para fazer isso aí. Quando eu fui saindo, a Bíblia me chamou e disse assim, Flávio, tu devia escrever. A Bíblia me chamou para fazer teatro, né? Tu devia fazer uma peça que a gente pudesse fazer aqui na Nordestina para trazer o público, como um Sai de Baixo, que era um sonho muito grande também com o Homo Erectus, mas não tinha nem público, não podia ter plateia, né?
Aí eu disse, fiquei em casa pensando, quando eu pensei, eu disse, cara, eu vou fazer uma coisa que sempre tive vontade de fazer, que era um projeto de desenvolver talentos, mas que não fosse só para música e dança, porque isso é o que tem, né? Você pode ver, tem diversos programas que desenvolvem talentos para música, para dança, mas não tem nenhum que fale sobre teatro, não tem nenhum que fale sobre poesia, por exemplo. Aí eu fiz o Artistas, eu botei também dança, botei também música, mas aproveitei também para botar poesia e teatro. E não só isso, cada episódio era um tema, né? Era uma modalidade. Eu aproveitei para homenagear as pessoas, né? Assim, quem dança. Então, chamei o pessoal da dança, né? Eric Breno, o pessoal que faz trabalhos. Conheci uma poesia nova que eu não conhecia, que foi o pessoal do Islã, né? Que faz aquela poesia de periferia, né? Então, com os movimentos das batalhas, né? Então, assim, foi outro movimento que eu não conhecia. Batalhas de rima seriam isso, né? Batalhas de rima, né? Que eles chamam de Islã. Então, assim, foi muito fantástico conhecer, assim, uma arte que eu não conhecia. E, realmente, o programa ele teve pouco tempo, né? Porque eu só tinha dinheiro para fazer. O último mês a gente não tinha mais como pagar. A gente não tinha mais porque o dinheiro já tinha se esgotado, porque a gente não tinha pensado em cenário, teve que comprar um cenário, compramos cadeiras para fazer o corpo de júri, né? Então, teve todo aquele gasto que a gente foi tendo. E aí, quando chegou no final, não tinha dinheiro. Mas aí também me chamou a atenção para um ponto importante. A gente não pode começar nenhum projeto se a gente não tiver financeiramente equilibrado e organizado para concretizar até o fim. Tudo tem que ter uma estratégia por trás. Exatamente. Não é simplesmente chegar ali, né, Flávio? E a gente, a partir do que a gente está conversando aqui, você tem que estudar muito também, Isso, né? Até para um edital, para uma captação de recurso, para uma contratação, de escolher, tudo você tem que estar antenado. São 24 anos, beirando os 25 anos de companhia. Então, eu tenho certeza que o Flávio de 24 anos atrás não é o Flávio de hoje. Precisou aprender muita coisa para chegar onde está. A gente precisa, na verdade, profissionalizar a arte sem perder essa coisa mais lúdica dela, né? Ela continua sendo tão emocional, tão dinâmica, tão profunda, mas precisa sim, porque quando você trabalha com pessoas profissionais... Eu estava assistindo recentemente aquele vídeo lá das Paquitas, né? Por exemplo, e a gente pensando naquela época e vendo o tratamento que elas recebiam. Então, não dá para você trabalhar. Eu já tive diretores que foram muito agressivos, assim, que gritavam muito, que sacolejavam você e tudo. Hoje em dia você não pode. Eu nunca fui esse diretor, graças a Deus, mas assim, você não pode. Hoje em dia tem que ter uma suavidade no trato, né? As pessoas são mais sensíveis também, né? E assim, hoje em dia tudo é muito mais delicado. A mente das pessoas já tem passado por tantos problemas, dificuldades. A pandemia, de fato, ela virou o mundo pelo avesso, né? Mas também ela meio que expôs muito a gente com as nossas dificuldades, as nossas feridas internas. Então é importante que a gente cuide uns dos outros. Eu gosto disso. Flávio, você hoje... Pode dizer que já se realizou profissionalmente ou o Flávio ou o Guilherme ainda tem muitos sonhos para realizar? Não. Acho que a gente nunca está completo, né? É como quando a gente vai entrar em cena, que alguém diz assim, tu já entrou em cena tantas vezes, não sente mais nervoso nenhum. Se você perder o friozinho na barriga e o nervoso, pode se aposentar que você não serve mais para isso. Eu tenho um personagem que eu quero muito montar, que vai ser o do ano que vem, que ele, quando eu li a primeira vez o texto, ele era um velho, era um senhor, né? Era um idoso, na verdade. E eu disse assim, nossa, que maravilha que esse é o personagem que eu mais gosto, porque eu vou ter muito tempo para realizá-lo. Eu conheci esse personagem, quando eu peguei esse texto, eu tinha acho que uns 12 anos de idade. E eu bati o olho e queria fazer esse personagem. E eu disse assim, e ano que vem eu vou fazer. Eu botei ele como um tio, né? Que eu só não tenho cara de avô, vai ser um tio, pelo menos, mas o avô não dá, ainda não chegou o avô. Embora que eu sou avô, né? Já. Eu conheci teu filho. Meu filho, também eu fui pai com 15 anos e fui avô com 30 anos. Felipe. É o Felipe. Minha neta tem 15 anos, completou 15 anos esse ano. Então, caramba! Eu fui um vovô com 30 anos, foi bem jovem, né? E aí, quando esse espetáculo, pronto, é isso, né? É sobre nunca... lógico, tem coisas que a gente já fez, né? Diz assim, pronto, agora essa parte já... Eu tô feliz porque eu já tenho uma trajetória, mas eu quero mais. A gente quer mais, porque assim, os projetos sempre estão chegando, as ideias estão chegando, se renovando, né? Aparecem novas formas de fazer e você fica pensando, nossa, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria muito de fazer isso. Eu acho que tem muita coisa para fazer ainda, se Deus quiser. A gente pode esperar muito, tá? Não, tem que ser para quanto antes. Não, tô dizendo, a gente tem que esperar muito do Flávio. A gente vai esperar muito. Sim, que maravilha. Né? Cada ano, grandes novidades. E aí, você que
chegando aqui, assistindo o nosso Prosa em Palco de hoje, o nosso episódio é com o Flávio Guilherme. A gente está conhecendo um pouco mais desse artista, desse dramaturgo, desse professor, do Flávio enquanto ser humano mesmo, porque é bom a gente conhecer quem está por trás desse artista. E aí não dá para a gente não falar do Festival de Inverno, né? Você esteve à frente muitos anos, né, da coordenação da parte teatral do festival. Para quem não conhece, o Festival de Inverno tem essa divisão. Já são 50 anos no ano que vem, né? São 50 anos de história do Festival de Inverno, idealizado por Eneida Agra Maracajá, que é uma baluarte da cultura de Campina Grande. E aí tem esse Flávio do festival. Como era, Flávio, montar uma grade de um festival renomado, mais antigo, o Festival de Inverno, né? Responsabilidade. Né? É uma responsabilidade que não é pequena. Muito, e assim, muito cuidado, né? Porque assim, não poderia Ele ser... é exigente também, né? Além disso, eu pensava na plateia, né? Eu imagino que a gente não pode fazer nada pensando só no nosso gosto pessoal. Quando eu entrei no Festival de Inverno, eu entrei bem jovem, para fazer uma coordenação de alimentação, de hospedagem, porque o festival sempre foi feito por artistas, né? Passei 7 anos da minha vida no festival. Eneida sempre convidou os artistas para ficar em todas as funções, então a gente fazia várias coisas, né? E eu comecei lá atrás com Dona Ida Chimenez, maravilhosa, que era minha companheira, e ela fazia comigo essa parte de escolher os hotéis, visitar os hotéis, alocar os artistas, cuidar da alimentação, entregar os tickets, etc. E aí, eu sempre tive o sonho de ser coordenador do teatro. Na época, eu vi meus colegas, né? Eu via Chico, eu via Álvaro, eu vi Josmar Alves. E aí, um deles me convidou, né, para ser também assessor. Eu era, assim, digamos, um assessor ali. E aí passou muito tempo fazendo essa assessoria. Mirna me convidou também para fazer a parte de dança, que eu nem conhecia muito de dança, acabei ficando nessa função. Até que chegou um dia o convite, chegou, disse, nossa, que maravilha, Flávio, você vai ser o coordenador da mostra de teatro. Eu disse, nossa, muita responsabilidade. Primeiro porque foi através dessa mostra que surgiu o festival. Ela é mais antiga um ano que o festival, então ela está completando aí seus... Esse ano é 50, né? Então, 50 anos. Ano que vem ela já está com 51, o festival completando 50. Então, eu disse, nossa, é muita responsabilidade. Então, eu comecei a ver, e às vezes o orçamento nem é aquele que a gente gostaria de ter, né? Para trazer o que a gente que merece ser trazido. E eu assisti grandes espetáculos, viu? E aí eu disse, não, vai ter que ser feito assim com também muita parceria, né? A vontade dos grupos de vir. Por exemplo, eu tive a honra de trazer, nesse período, os Sátiros de São Paulo, que é um grupo de resistência fantástico, que faz um trabalho lindo ali no meio do centro de São Paulo, tirando pessoas da prostituição, das drogas, porque eles têm um grupo de teatro, que é o Sátiros Teens, que é os adolescentes, que é com os filhos das prostitutas, que eles tiram da rua, praticamente, né, de uma possível marginalidade, para ensinar teatro. Quer dizer, o teatro transformando comunidades, né? E pegou um teatro bem antigo e se apossaram desse teatro, fizeram desse teatro, revitalizaram esse teatro. Então, eles vieram. E foi engraçado porque, assim, você via que ele não estava vindo pelo cachê, entendeu? Não era uma produção enorme, muita gente na produção. Fora que tem uma logística toda por incrível, trás, né? E quando eu dizia assim, eu estou em um carro buscar vocês no hotel. Então mas pegou um táxi, está aqui. Então, assim, eles estavam ali porque eles queriam muito fazer parte da história do Festival de Inverno. Assim, era a vontade deles muito antiga. É um festival mais antigo, né? Um dos festivais mais antigos do Brasil. Então, de fato, mereceu muito essa homenagem. Então, é isso, é pensar no que o público quer. Tem um olho de Eneida, que ela não tira o olho, né? Não, ela é muito incrível, cuidadosa, né, porque Flávio? a vida dela inteira foi dedicada a esses projetos dela, em especial o Festival de Inverno. O carinho com que ela cuida do Festival de Inverno. Mas também o cuidado, a atenção. Porque o que eu gosto de Eneida é porque ela não perde essa criança interior dela, né? Ela se diverte muito, ela chora de aflição muitas vezes quando as coisas não dão certo. Né? Mas ela se diverte muito, ela brinca junto, ela pula o carnaval junto. Ela sai Carnaval na rua. da Saudade, sim. Então ela sai na rua. Então, assim, ela vem assistir os espetáculos e ela tem esse carinho. Eneida assiste todos os espetáculos que ela puder assistir. Ela está na plateia. Você pode olhar quando ela está na plateia assistindo os espetáculos. Ela realmente vive e respira eu gosto arte, muito né? de convidá-la para assistir. Flávio, nosso papo vai chegando pertinho do fim, mas a gente tem que falar sobre esse espetáculo que está por vir, né? Sim. Sair daqui sem falar sobre sexo, a comédia, não dá. Vamos contar um pouquinho mais dessa história? Vamos falar sobre isso. Em 2003, quando a gente terminou o Omelete, a primeira montagem, né, eu tive a ideia de fazer um teatro seriado que tivesse 6 capítulos falando sobre um tema. Eu escolhi o tema do sexo,
porque nessa época a gente sabe do tabu que é o sexo. Eu queria mostrar o sexo mitológico na origem, lá no Olimpo, criando uma brincadeira entre os deuses até o fim da libido ali lá, se é que existe o fim da libido, mas eu imaginava que lá para os anos 70 anos de idade a pessoa já estava assim mais tranquila. Então eu fiz vários textos, né? Entre esses textos tem um que eu gosto muito, que é o sexo em família, que é a história de uma família que estava enlutada e o sexo tinha acabado entre eles, assim, ninguém tinha mais a paixão, nada, e de repente aparece um viajante, e esse viajante consegue retomar, né, a libido das pessoas. Então eu gostei muito porque assim eu conseguia fazer o que eu queria no teatro, né? Divertir quem fosse se divertir, fazer as críticas sociais para quem quisesse ver as críticas sociais e contar uma história, que eu acho que o bacana do teatro ainda é, para mim, cantar, contar uma história, ser uma coisa lúdica, você ser transportado para aquele universo. Então eu peguei o texto Sexo, atualizei, né, porque eu escrevi ele em 2003, então assim muitas piadas de cunho, sei lá, misógino, até, sei lá, homofóbico, coisa parecida, eu fui fazer as atualizações para que não ficasse tenso, denso, né? Não Que fosse ofendesse leve, também, que porque fosse não dá, ó, dá para leveza. fazer. Eu percebi isso. Não precisa ser ofensivo para ser cômico, entendeu? A comédia sobre o costume, sobre o cotidiano, ela continua existindo. A gente tem inclusive que corrigir algumas coisas que a gente, né, fez no passado, que de forma a gente agia junto com todo mundo, fazendo aquilo que era engraçado para todo mundo, mas que de repente não era. Quando eu fiz o livro que eu lancei agora, o Santo Saracura, eu também tive esse cuidado. O livro eu escrevi em 2000, mas eu lancei o livro só esse ano, né, pela Paulo Gustavo. 24 Então, anos 24 anos. depois. Quando eu fui ver, tinha uma piada que era mais ou menos assim. A prefeita queria ser a santa. Aí ela dizia que não podia ser a santa porque ela era muito gorda e o andor não suportava ela. Então, uma piada gordofóbica. Aquilo era engraçado quando dizia assim, vai você. Ela dizia, vou não, que não tem andor que me aguente. Com o peso que eu tenho, o pessoal ria. Mas quando eu li de novo, eu disse, não, isso não é engraçado, isso é ofensivo. Quantas pessoas que têm distúrbio alimentar, quantas pessoas que estão lutando contra o sobrepeso, que sentem, quanta política se e incomodada, quanta né? pressão para que as pessoas tenham um corpo magro, né? Um corpo Corpo ideal, um corpo perfeito. Eu disse, eu não quero reforçar essa identidade. Então eu transformei aquilo nela numa fobia de altura. Subir no andor, Deus me livre, eu morro de medo de altura, não posso subir num banco que eu quero cair. A piada continua com a brincadeira dela querer se livrar da pecha, mas sem precisar ser ofensiva. Então, a partir daí eu comecei a notar que dá para ser cômico, dá para fazer um trabalho legal, dá para brincar com muita coisa sem ofender. E aí essa peça... Aí peguei os atores que eu tenho, né, alguns que eu já tenho como atores e outros alunos do Centro Cultural e da residência que eu participei aqui no teatro e convidei, né, eu comecei a ver os perfis, eu disse, nossa, acho que esse personagem fica muito bem para... E eram personagens que eram assim, por exemplo, o quadro que é a mãe já falecida, é um quadro que fica na sala e esse quadro interage o tempo inteiro. A primeira pessoa que fez foi Valdonato. Caramba. Na época, o Val fazia as trilhas sonoras para o nosso grupo, né? E eu fazendo esse projeto, ela estava muito por dentro do projeto, eu disse... Já de cabelinho curtinho? Sim, não, cabelinho curtinho. É porque tem uma peruca Luís XV, entendeu? A peça se passa no século XVIII, aí ela tem umas perucas tal, assim, antigas. Aí a Ival disse, eu faço, topo fazer essa personagem. Ival era engraçada porque ela fazia umas caras abusadíssimas, que a personagem é bem abusada, ela fica interagindo, mas com caras e bocas, né? E fica brincando com os tipos de arte, né? A mulher brinca de pérola, comendo um sanduíche no meio da... Então tem um monte de coisa. E aí eu fui pensando, né, no elenco e fui pensando assim, nossa, Val faria. Agora quem é que pode fazer? Nossa, Sara é muito engraçada. Ela tem um timing muito bom de comédia. Aí fui pegando os personagens, né, e convidando os meninos para fazer. A gente leu a primeira vez o roteiro e eles... compraram a ideia na hora, né? Disse, nossa, é muito divertido. Mas é um tema forte, né? Quer queira, quer não, sexo sempre é um tabu. Então, assim, como trabalhar isso com leveza, com suavidade, mas também como trabalhar isso com picante, sendo uma coisa, né, engraçada, sendo interessante. O sexo sendo o sexo como ele é, né? Então é isso que eu quis fazer. Aí coloquei aí uma legenda, né, proibindo os menores de entrar, para a gente poder tratar isso com mais liberdade. E vamos esperar, dia 19 tem aí Sexo, a Comédia. Marca os 25 anos, então, Começa a marcar, né? São 24 anos, então é o início da comemoração. Eu quis retomar esse projeto. E para comemorar esse ano que vem, com chave de ouro mesmo, eu quero fazer 2 projetos. Um é fazer um Homerecto especial. Eu vou convidar todos que fizeram Homerectos, que tiverem disponibilidade de vir, os que moram fora, que puderem vir, e os que moram aqui ainda, que participaram, porque participou muita gente porque o Homerectos tinha isso, sabe? Era o texto e cada semana a gente fazia um teatro seriado. Sim. E tinha participantes, pessoas que eu convidava da classe artística, atores,
jornalistas. O Wilson Moura, por exemplo, Caramba. participou, foi meu pai, foi uma honra enorme, porque o Wilson Moura foi diretor daqui do teatro, era radialista fantástico. Sim. Eu acordava ouvindo aquela voz de Wilson Moura maravilhosa, aquela voz linda dele. E quando eu chamei Campina ele para fazer, FM, por muito eu tempo. fiz ele o Poderoso Papai, que era um pai que vinha do Fred e não sabia que o filho era gay. E foi muito engraçado trabalhar com ele, muito gostoso, ele ensinou muita gente. Então, o sexo marca, sim, o começo das comemorações, né, para começar esse ano, né, fazendo sexo. E aí, ano que vem, eu quero fazer um Omelete especial e quero fazer o texto que eu, lá atrás, quando eu comecei a fazer teatro, foi o primeiro texto que eu li, adaptei ele, né, também, por causa do tempo, tem que adaptar, e estou montando aí Como Estrelas numa Noite Escura, que é um drama lindo, que fala sobre vida, morte, sobre perdas, ciclos que se encerram, sobre amor, sobre um monte de coisa. Flávio, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, sobre a Satiricon, sobre centro cultural, sobre residência artística, sobre esses projetos que você teve essa iniciativa, como é que faz? Eu tenho o Instagram, né, do Satiricon, que é Satiricon Teatro, tá? Então segue lá a gente, que eu estou colocando todos os links. A gente também tem muita coisa no YouTube, tem cenas completas de Eduardo II, texto de Eduardo II, tem cenas completas de atores que cantam. Tem um texto que eu montei na pandemia, que é O Amor Segundo Platão, que está lá também. Então, é um canal. Eu tenho um canal meu, mas eu não botei nada disso no YouTube. Então, eu vou organizar tudo isso. Por enquanto, tá no YouTube de Bruno Oliveira, que foi de Omelete muito tempo. Mas a gente tem muito programa da diversidade, né? Muita entrevista. Tem uns programas todos de artistas que estão todos no YouTube do TV Nordestina, né? Que é assim, muito legal, porque tem muito dança, muita música, muita poesia e também muitos atores convidados, então tá tudo lá. Mas vou colocar todos os links na companhia. A gente teve que reformular o Instagram da companhia, né? Para ele poder tomar esses ares de comemoração. Então eu comecei mostrando tudo. Fizemos vídeos sobre quem somos, e cada espetáculo da gente tem um videozinho lá. Então você começa pelo da companhia, que lá tem a história toda, e vou colocar todos os links para o pessoal conhecer, né? E visitar, ver os espetáculos, ver as entrevistas, bastidores, que é bem legal. Para sexo mesmo, a gente fez uma coisa bem legal. Eu fiz uns videozinhos convidando cada ator. Então, assim, quem quer conhecer os atores de sexo está lá na companhia, né? Aí tá lá, convidando Sara. Então eu criei situações em que eu abordo as pessoas na rua, assim. E termina sempre assim, quero você e tal. Você quer fazer sexo? Então o pessoal ficou muito massa, né, brincando com isso, pra gente poder montar o espetáculo, né, que a gente tá estreando de 19. É a estreia de alguns deles, não todos, mas pelo menos uns 2 deles estão estreando com esse espetáculo nos palcos. Vamos deixar o convite pro pessoal de casa e também, Flávio, deixar uma mensagem para quem quer iniciar nessa carreira de Bora. ator, de atriz, enfim. Você com Quem tanta tem experiência. vontade, né, de fazer teatro, procura os cursos de teatro. A gente tem curso de teatro no Teatro Municipal, tem curso de teatro no Centro Cultural, a UEPB também oferece curso de teatro, a gente tem curso de teatro gratuitos, pagos, algumas academias de dança, de curso, de arte também oferecem esse curso. Procura, o importante é começar de algum lugar. E depois que fizer tudo isso, vai ter as companhias que estão abrindo sempre vagas, né, que estão abrindo às vezes audições e tudo mais. E vem assistir a gente dia 19 de outubro, às 20 horas, aqui no Teatro Municipal Severino Cabral, Sexo à Comédia. O espetáculo mais escandaloso do ano. Flávio, obrigada pelo carinho, por ter recebido esse convite. Um papo muito legal, conhecer um pouquinho mais de você. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória em Campina Grande. Foi muito bom. Muito bom, Bruno. Adorei. Fiquei muito à vontade. Me senti em casa, que eu acho que o que é legal de um papo é isso, né? Que a gente vai falando. E obrigado também ao Teatro Municipal Severino Cabral, com todos esses profissionais, professor Carlos Alan Pérez conduzindo aí com muita maestria, com muito profissionalismo e também com muitos projetos, né? Porque Sim. ele possibilitou, inclusive, para mim, dirigir o primeiro musical, que foi o Jesus Cristo Superstar. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer esse trabalho e foi através do professor Carlos Alan Pérez, com esses projetos maravilhosos da residência artística do Teatro Municipal. Então é isso aí. E agora com o nosso Prosa em Palco. Fantástico. Vamos lá. É isso. Obrigada, Flávio. Para você de casa, muito obrigada pela companhia. A gente se encontra em um próximo episódio. E, claro, para você saber mais sobre o cenário cultural de Campina Grande, acompanhe a gente lá no Instagram. É o @TMstudio_, TMStúdio_C. Segue a gente, acompanha tudo. E, claro, tem mais episódios do Prosa em Palco vindo por aqui. Eu te espero lá.